Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vimos falando a respeito da importância da oferta, como também do altar. E o relacionamento oferta e altar refere-se ao relacionamento alma, ser humano e Deus, já que a oferta representa o ofertante diante de Deus. O altar representa Deus diante do ofertante. Então, diante disso, minha amiga, meu amigo, nós podemos observar que toda a Bíblia está assentada nesse binômio, digamos assim, altar e oferta, ou oferta e altar. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que aqueles cujas vidas estão no altar têm a segurança de Deus, conforme diz o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? E o que é o esconderijo do Altíssimo? Habita no esconderijo do Altíssimo aqueles que têm suas vidas 100% entregues a Deus, dedicadas a Deus, consagradas a Deus. A pessoa do Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. O Senhor Jesus Cristo, para ser mais definido. E o lugar chamado esconderijo do Altíssimo é o altar. O altar é o lugar onde as pessoas estão protegidas. E é o que nós vimos falando também, quando a pessoa é ou está no altar, ou é consagrada no altar, então ela habita no esconderijo do Altíssimo. Ela descansa à sombra do Onipotente, que é o altar. Ela faz do Senhor o seu refúgio e o seu baluarte, o Deus em quem ela tem confiado. Você pode verificar, minha amiga, meu amigo. Por exemplo, o grande conflito que as pessoas têm dentro de si, esses conflitos íntimos, só são resolvidos quando as pessoas têm as suas vidas no altar. Elas ficam com a consciência limpa, lavada. Elas têm aquela certeza absoluta da salvação. E essa é a nossa maior riqueza. Você sabe que um dia, cedo ou tarde, todos nós vamos baixar à sepultura, todos nós vamos morrer. Mas o que vem depois da morte? Somente quem está com a sua vida no altar, somente quem habita no esconderijo do Altíssimo, somente quem descansa à sombra do Onipotente, tem a certeza da sua salvação. São tranquilas. Mas aquelas pessoas que não estão com as suas vidas no altar, é óbvio que elas vivem um drama, elas vivem um conflito íntimo. Por exemplo, a depressão, não é? A pessoa tem depressão constante, está vivendo em depressão. Eu não me refiro a um problema ou outro que a gente depara e fica chateado, aborrecido. Não, eu estou me referindo às pessoas que vivem de depressão em depressão, de medo em medo, de tristeza em tristeza. Isso por quê? Porque as suas vidas estão fora do altar, estão longe do altar. E se você, que está me ouvindo neste momento, tem medo da morte,
é porque você não tem certeza da sua salvação. E se você tem medo da morte, só vai sair esse medo, escute o que eu estou lhe falando, após a morte, todo mundo fica numa incógnita. Não aqueles que estão habitando no abrigo do Altíssimo, não aqueles que estão no altar de Deus. Mas, enquanto as pessoas têm as suas vidas fora do altar, então elas têm medo. E a única coisa que resolve esse problema, a única coisa que arranca o medo da morte, é quando a pessoa deposita a sua vida no altar. Você verifica que quando Jesus encontrou o jovem rico, e o jovem rico perguntou: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem era muito rico, ele tinha muito ouro, ele tinha muito dinheiro, era um homem de grandes propriedades, de muitas propriedades. Mas ele tinha esse medo de perder a salvação, de ir para o inferno, porque cedo ou tarde ele iria morrer. Então ele perguntou: Senhor, o que eu faço, em outras palavras, para evitar o inferno? O que eu faço para alcançar a vida eterna? Então Jesus disse assim: olha, vai, toma todos os seus bens, vende e dá aos pobres. Dá aos pobres. Em outras palavras, desfaz de toda a sua riqueza, coloca a sua vida no altar e segue-me. Sabe o que aconteceu? O jovem saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Quer dizer, ele saiu triste, além do porquê que Jesus falou para ele fazer, que era desfazer de tudo, mas saiu triste porque ele estava triste. E depois daquela palavra, ele se manteve mais triste ainda, porque a salvação dele dependia da sua vida no altar. Então, você que está me ouvindo agora, talvez pela primeira vez, e não saiba muito bem com respeito a esse assunto, não tem profundidade do que nós estamos falando, seu entendimento não alcança a profundidade disso. E você diz assim, você faz a pergunta: o bispo, o que eu faço para deixar esse medo, deixar essa opressão, essa perturbação, deixar essa depressão, essa tristeza que há em mim? Pega o que você tem, coloque no altar, minha amiga. Isso mesmo. Pega o que você tem, coloque no altar. Você vai ver que você vai ficar livre imediatamente, automaticamente. Automaticamente. Você vai ficar livre dessa situação. Pode ter certeza disso. Porque isso combina com aquela palavra que Jesus disse: onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, enquanto o seu tesouro estiver nas suas mãos, o seu coração estará nas suas mãos. E, obviamente, você estará em conflito dentro de si. Mas quando você tem o seu tesouro no altar, então a sua vida estará no altar, o seu coração estará no altar. Quando você coloca tudo no altar, você está colocando a sua vida no altar. E o altar o que é? O altar é o representante de Deus, que abriga, que abraça o ofertante, que consagra o ofertante, que santifica o ofertante, que dedica o ofertante. Para quem? Para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Minha amiga, meu amigo, eu digo isso com toda a certeza do meu coração. Não há nada mais certo nessa vida do que a morte. É ou não é? Não há nada mais certo nessa vida do que a morte. Porém, quando a gente toma a decisão de depositar toda a nossa vida no altar, não há nada mais certo para nós
do que a salvação da nossa alma. Então, quem quiser salvar a sua alma do inferno, quem quiser garantir a sua salvação, quem quiser habitar no esconderijo do Altíssimo, quem quiser descansar à sombra do Onipotente, só tem um jeito: depositar toda a sua vida no altar. Se a pessoa fizer isso, ela estará segura. E tem mais: qualquer que seja o seu medo, qualquer que seja a fobia que você tem vivenciado, se você depositar tudo no altar, toda a sua vida no altar, se você depositar a sua vida no altar e manter-se lá por meio das suas ofertas, então você vai ficar livre desses medos. Porque se existe um lugar nesse mundo em que o diabo não pode chegar, em que o mal não pode atuar, é na vida daqueles que estão inteiramente no altar de Deus. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Minha amiga, meu amigo, eu posso ler todos os versículos do Salmo 91 e em cada um deles está escrito ali para quem está no altar de Deus e para quem está fora do altar de Deus. Para os que estão no altar de Deus, há segurança, há sossego, há salvação. Para os que estão fora do altar, então há peste perniciosa, há laço do passarinheiro, há queda, e a gente não pode fazer nada. Você tem o direito de escolher a vida eterna ou a morte eterna. Você tem o direito de ter certeza já, imediata, da salvação, se a sua vida for depositada no altar, como forma de oferta. E o abrigo do Senhor, que é o altar, vai guardar, proteger a sua vida e lhe garantir a eternidade. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, porquanto no teu nome, meu Pai, a oferta é consagrada a ti, é santificada quando está no altar. Eu te louvo, Jesus querido e amado, pela certeza da salvação que o Senhor nos dá. Essa certeza é o bem mais precioso que nós temos carregado nesta vida. E nós não podemos colocá-lo em risco, em hipótese alguma, por coisíssima nenhuma. Nada nesse mundo é comparável a esta certeza. Há pessoas que me ouvem agora, meu Pai, que têm um mundo aos seus pés, mas dentro de si estão cheias de medo, de depressão, de angústias, de tristeza, de dor. Ó poderoso de Israel, isso não acontece com aqueles cujas vidas estão no altar. Porque quando as vidas estão no altar, então há certeza, há convicção da vida eterna. E eu te louvo porque isso aconteceu comigo. E o que nós queremos passar para o teu povo é justamente isso, que cada um tem o direito de escolher. Não é uma sorte que a pessoa tira na loteria. Não é uma questão de escolha, ó, Deus escolheu esse para o céu e aquele para o inferno. Não. Mas se trata de uma escolha pessoal, individual, porque entre o altar
e a oferta, não existe nem sacerdote, não existe a figura do pastor. É algo pessoal, individual e direto do ofertante para o ofertado, do ofertante para o próprio Deus, o autor da vida. Eu peço, Espírito Santo, por essas pessoas que me ouvem e que estão para tomar essa decisão, a decisão de colocar suas vidas por inteiro no altar, para que elas venham obter a plenitude da vida, porque só no altar nós alcançamos a plenitude de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te peço pelos meus companheiros, pelos dizimistas, ofertantes, eu peço pelos meus auxiliares do rádio, eu peço, meu Pai, por todos os que fazem parte dessa grande família chamada Universal, que todos sejam abençoados, prósperos, mas, sobretudo, que todos, 100%, tenham a plenitude da certeza da salvação. Eu peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, guarda-nos de todos os males, guarda-nos de cair em tentação, livra-nos desse mundo perverso, meu Pai, porque em nome do Senhor Jesus, nós nos entregamos corpo, alma e espírito. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Amém. Então, minha amiga, meu amigo, se você está me assistindo, participando dessa programação, você quer resolver todos os seus problemas espirituais, todos, tristeza, agonia, qualquer que seja o seu problema espiritual e físico também, financeiro também, coloque a sua vida no altar. Deposite a sua vida no altar. Nessa campanha do Vale do Jaboque, nós temos já testemunhos magníficos de pessoas que foram abençoadas por terem, só por questão disso, de terem pego o envelope e feito a promessa da sua vida no altar. Já tiveram suas vidas transformadas. Minha amiga, esse é um conselho, uma sugestão para você que deseja. Se você quer salvar a sua alma do inferno, se você quer garantir a sua salvação, não é fazendo caridade. Porque você fazendo caridade é muito bom, mas não salva a alma de ninguém. A salvação vem pela fé. Pela fé. Quando nós depositamos a nossa alma, o nosso ser, por inteiro, no altar de Deus. Esses dias, nós estamos consagrando os ofertantes e os dizimistas. E você quiser, você é dizimista, então venha participar dessa consagração. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.